Fui demitido e agora? Bom, a sensação na hora da demissão, ela é descrita pelas pessoas de uma forma muito semelhante, né? As pessoas têm aquele nervosismo de tremer, suar, não saber muito bem o que dizer, e uma sensação muito comum é de sentir que está tudo desmoronando ou de que está abrindo um buraco que você está caindo dentro. Isso, porque por mais que a pessoa saiba que ela vai ser demitida, muitas vezes ela até queria ser demitida, mas no momento em que a coisa se concretiza, né, que você percebe que você está ali assinando sua demissão, que você está saindo da empresa, que você não tem mais um emprego, essa sensação é bastante comum, né, essas sensações, porque o trabalho ele é um dos pilares principais da nossa vida, através dele que a gente consegue se sustentar a família, né, se manter aqui nesse mundo. Então, ficar sem trabalho é sempre uma sensação, dá sempre uma sensação de insegurança muito grande. E aí as pessoas falam bastante sobre todo o processo de recolocação, né? É bem comum ver pessoas falando sobre até questões de depressão e outros sintomas, outras doenças e outros transtornos que acontecem durante o processo de recolocação, porque realmente é um período muito difícil, que a gente passa por desafios emocionais e psicológicos muito grandes, além naturalmente daqueles que são reais, né? Então, a falta de vagas, a falta de entrevistas, ou passar por um processo seletivo que é muito desafiador, às vezes que é difícil, que é ruim, né? Ser tratado de uma forma que não é muito legal, muitas vezes no processo, pelos selecionadores, pelos gestores da vaga, pela empresa de uma forma geral. Então, além de tudo isso, né, da insegurança, de você ver chegando o boleto, as contas vencendo, muitas vezes a família não apoia, né, a família cobra muito mais, então vai passando o tempo, né, eu vi algumas vezes, infelizmente, ao longo desses anos, casamentos que terminaram, né, pessoas que realmente entraram em depressão, né, ou doenças até semelhantes, porque não conseguiam se recolocar, e a família pressionando muito, e a pessoa acaba trazendo aquilo tudo, né, vai acumulando, e aí acabam tendo doenças e problemas sérios. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o início, né, sobre o início desse processo de recolocação, né? Então, mesmo sendo um momento conhecido da demissão, até por quem já passou por isso mais vezes, gera uma insegurança de qualquer forma. Então, é natural que haja esse sentimento ali no momento da demissão. E nos dias que se seguem, também acontece um processo semelhante para a maioria das pessoas. Né, eu vou falar de alguns dos principais tipos, claro que isso tudo é muito individual, porque cada pessoa vai entender, vai sentir de uma forma diferente, né? Não existe uma regra e claro que todo mundo é diferente. Mas existem sensações que são semelhantes, né? Existem até para cada fase desse processo. Então, inicialmente, a maioria das pessoas entra no estado de desespero, né? Dá aquela sensação de anestesia, às vezes no mesmo dia, parece que a ficha não cai, e aí a pessoa fica meio anestesiada, fala, depois eu penso nisso, não quero saber, já vou falar com os amigos, ela começa a pensar de uma forma positiva. No dia seguinte, né, quando começa a entender que realmente, né, se ela não volta para aquela rotina, ou se ela tem que fazer alguma outra coisa, às vezes é final de semana, mas começa a sentir que realmente eu me desliguei da empresa, né, quando a pessoa começa a absorver realmente, aceitar e ver as coisas de uma forma nova, né, como que vai ser daqui para frente, normalmente, nesse momento, as pessoas começam a ter sensações bem ruins, né? Então, insegurança, medo, desespero, tristeza, culpa. Então, começa a vir uma série aí de emoções, né, de sentimentos, que são mais difíceis de serem administrados. Então, nesse primeiro momento, é comum sentir tudo isso, né? Tem até um período de luto, né, que os psicólogos falam muito, então, sobre o período do luto, que é exatamente isso, né? Aceitação, depois a negação, depois a aceitação. Então, tem todo esse processo mesmo, porque, principalmente para quem ficou muito tempo na empresa, para quem associou demais a sua rotina à rotina do trabalho, então eu acordava. Uma vez eu conversei com um rapaz que tinha sido demitido, ele trabalhou muitos anos no mesmo lugar, ele tinha a mesma rotina todos os dias. E aí ele foi demitido, assim, né, acho que faz alguns anos que isso aconteceu. Então ele foi demitido e no dia seguinte ele acordou e ele fez exatamente tudo igual. E a hora que ele colocou a roupa, o uniforme para trabalhar, e a hora que ele estava saindo, né, que ele foi abrir a porta, ele se deu conta, sentou no sofá e ele falou que foi aí que caiu a ficha dele, que ele entendeu que ele tinha saído da empresa. Olha só, no dia seguinte, né, que aí ele sentou no sofá e foi exatamente esse sentimento que eu falei, né? Ele falou, eu não sabia o que fazer, me veio assim, parecia que o mundo estava caindo na minha cabeça. Como assim eu não vou trabalhar? Então, para cada pessoa isso vem de uma forma diferente, né? Às vezes mais intensa, às vezes menos. É bastante comum também pessoas que
tem às vezes uma segurança um pouco maior, ou financeira, ou às vezes até de si mesmo, né? E aí a pessoa fala, eu tô de férias, então eu vou tirar uns dias pra mim, depois eu penso nisso, primeiro eu vou descansar, faz tempo que eu não tenho férias, às vezes a pessoa trocou de emprego, né? E nisso ela fica sem férias por muito tempo, alguns anos, às vezes na própria empresa ela acabou não tirando férias por 2 anos, então ela precisa de um tempo para descansar, ela aproveita e depois eu vou pensar nisso. E muitas pessoas acabam adiando, né, esse sentimento, esse processo de, olha, eu saí da empresa, agora eu preciso buscar, eu não estou trabalhando no momento, né, às vezes até por receio, por não saber como lidar com isso. Tem pessoas também que não querem passar por isso, elas ficam afastando, né, preferem não olhar para isso. Então, cada um lida realmente emocionalmente, né, da forma que consegue, da forma que é natural para cada um. A questão é importante que se olhe para isso, né? Então, nesse processo de não querer, nesse movimento de não querer encarar a demissão, eu vou dividir em 2 grandes grupos, né? Claro que não é isso, mas assim, tem as pessoas que são mais desesperadas, né? Então, são aquelas pessoas que, quando elas ficam demitidas, elas realmente reagem, né? Então, elas ficam assim, elas começam a buscar, é comum eu receber esse tipo de contato, então, pessoas que ligam, assim, Ana, preciso de ajuda, como que eu faço? Como que é o seu trabalho? Assim, pelo tom, pela voz, às vezes a pessoa tá até parece estar com pressa realmente, né? Então ele está, né? Mas ela passa isso muito na voz, o sentimento de desespero, ela precisa se recolocar e dentro dela, né, vem um sentimento de que assim, isso vai acontecer muito rápido. E claro que existem pessoas que conseguem se recolocar na sequência, assim, sai, alguém já indica ou já faz uma candidatura e dá certo, a pessoa vai e em menos de um mês ela se recoloca, né? Vamos lembrar que o processo seletivo ele leva algumas semanas para acontecer, né? Tem período do mês certo para acontecer também. Dificilmente alguém vai entrar no finalzinho do mês, depois que a folha de pagamento, né, está fechada, está fechando ou já fechou. Então, tem períodos também para isso acontecer, para cada empresa tem sua regra. Então, não é tão simples, não é de um dia para o outro que você vai conseguir, a menos que seja um trabalho informal, né? Aí até pode acontecer. Mas, se for numa empresa maior, numa empresa que é mais, que segue processos, realmente é muito difícil que isso aconteça, né, de um dia para o outro. E aí, com isso, tem muita gente que pensa assim, não, daqui um mês, daqui uma semana, no próximo... Então, você tem que colocar realmente um tempo, né? Tem que entender que leva um tempo de pelo menos um mês, né? Aí, vamos dizer, nesse período, agora entrando no final do ano, talvez estenda um pouquinho mais, então 3, 4 meses, 5 meses seria um período ok. 5 meses é um período que a maioria das pessoas acabam levando para se recolocar. E aí eu estou sendo otimista, tá? Não estou desconsiderando aí as variações do final do ano. Então, nesse ano de 2019, a média foi de 4 a 6 meses para se recolocar, com um programa de recolocação. É claro que tem pessoas que conseguem também sem nenhum tipo de ajuda, só mandando currículo, fazendo contatos, fazendo networking, que é o mais importante, muito mais do que buscar vagas e fazer candidaturas. Foque no networking. Mas pode levar mais, pode levar menos. Tem pessoas que levam 1 ano, tem pessoas que levam 2 meses. Então, varia muito do região, perfil, de uma série de fatores. O que é importante? Organizar esse início. Aconteceu a demissão, o que eu faço primeiro? Bom, respiro fundo, né? Deixo vir as emoções. Se eu sou do tipo desesperado, como eu estava falando, fico lá, tento me acalmar da melhor forma possível, né? Entenda que você vai se recolocar, né? Todo mundo vai se recolocar. Essa é a verdade. Todo mundo pode se recolocar, não é que vai, todo mundo pode se recolocar. Tem pessoas que simplesmente desistem, vão fazer outra coisa da vida e não querem mais saber de trabalhar porque elas não conseguem se recolocar na mesma área, não conseguiram, né? E aí, muitas vezes, inclusive, que estava fazendo o processo todo desalinhado ali e aí fica só reclamando que é o mercado e, na verdade, não é, tá, gente? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também. Mas, assim, foca no momento. Então, aconteceu, eu vou me recolocar, eu quero me recolocar, eu vou conseguir. Tem poucas vagas, tem muita gente, mas existem vagas com o meu perfil e eu vou conseguir. Eu só preciso saber uma forma de encontrar essas vagas e de passar por esse processo. E aí eu vou dizer que, apesar do momento ser bastante difícil, a gente também, eu acho que é o melhor momento para as pessoas conseguirem recolocação, conseguirem não, mas para passar por esse processo de recolocação, porque a quantidade de profissionais fazendo vídeos como esse, orientando, a quantidade de conteúdo, de informação que a gente tem hoje para auxiliar profissionais que estão nesse processo de recolocação, nunca se teve nada parecido antes. Então, quem quer realmente, comece a seguir pessoas que estão dando orientações, pega as dicas, sabe? Dá sim, inclusive sem contratar ninguém para isso. Dá para conseguir